Agora sobre as questões ligadas à segurança pública. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Recebendo para nossa conversa o promotor de justiça e autor de obras, um estudioso das questões ligadas à criminalidade, à segurança pública no Brasil, Dr. Bruno Carpes, diretamente do Paraná, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente. Paraná não, Rio Grande do Sul, né, Dr. Bruno? Olha eu me confundindo aqui. Bom dia para o senhor, tudo bem? Bom dia, Pedro. Sim, aqui uma linda manhã aqui no Rio Grande do Sul. Bom dia, Sônia. É uma satisfação voltar a conversar com vocês. Pena que o assunto volte a não ser agradável. Verdade, né, doutor? Eu queria explicar para o ouvinte por que nós chamamos aqui o Dr. Bruno Carpes nesse sábado. Vocês acompanharam ao longo da semana dois assuntos ligados à segurança pública, dois casos que chamaram bastante a nossa atenção. O primeiro deles de Planaltina, lá próximo do Distrito Federal, onde nós tivemos um crime terrível cometido por um bandido dentro de casa. Ele matou a enteada de 14 anos de idade, depois foi preso pela polícia. Quando foi preso e a polícia puxou o histórico, descobriu que ele já tinha sido condenado por estupro, descobriu que ele tinha sido acusado de estuprar a mãe, descobriu que ele tinha roubado um carro, descobriu que ele tinha fugido da polícia, ou seja, tinha um histórico criminoso muito grande. Ele saiu da cadeia beneficiado pela saída temporária e estava nas ruas. E aí teve um relacionamento amoroso com a mãe dessa garotinha aí de 14 anos. Em determinado momento, ele a matou. Mais para o fim da semana, de São Vicente, no litoral de São Paulo, chega a notícia de uma mulher que tinha sido encontrada sem vida, com moedas na boca, nos olhos. Uma coisa terrível, terrível, terrível. E a polícia começa a investigação e os indícios levam até o companheiro dela, que foi preso também pela polícia. E adivinhem, também já tinha sido condenado pela justiça, cumpria a pena de 19 anos de prisão em livramento condicional. Ou seja, ele cumpriu uma parte da pena na cadeia e depois foi beneficiado para cumprir o restante da pena em liberdade. Essa questão da reincidência criminal, doutor Bruno Carpes, ela está muito presente no noticiário. O que nós precisamos fazer para modificar esse ponto, né, do desafio que temos de vencer a insegurança pública e impedir que a polícia esteja sempre prendendo os mesmos bandidos, sempre correndo atrás dos mesmos criminosos? Pois é, Pedro, nós estamos repetindo há bastante tempo os problemas e o diagnóstico que nós temos sobre o sistema penal brasileiro, o sistema penitenciário brasileiro. A questão é que o sistema brasileiro ele permite que, através desse sistema progressivo de regime, que é irreal e que a grande maioria dos países já abandonou, que criminosos de alta periculosidade voltem ao convívio social muito antes do cumprimento integral da pena. Então, as narrativas, ainda que ecoam muito na academia, e eu acho que nós precisamos, que a academia precisa fazer essa reflexão, né? Porque são os acadêmicos que vão ao Congresso Nacional e convencem os nossos congressistas sobre, ou essa mudança não adianta, essa mudança aqui não vai surtir efeito, vão fazer mudanças sempre muito paliativas, e nós continuamos relatando, né, as mesmas tragédias. Então nós temos essas narrativas que insistem que esse chamado saidão, né, que enquanto que só vai entrar em plena vigência a sua proibição depois que nós só estivermos presos referentes a crimes posteriores à proibição, né, pelo Congresso Nacional, com essa narrativa de que serviam para reintegrá-lo à sociedade, ou seja, o problema volta a ser da sociedade, o Estado, por causa dessa legislação real, lava as mãos e diga assim, a legislação diz que eu só tenho que olhar o tempo, eu fecho os olhos para a sua periculosidade, como se o tempo fosse meramente suficiente para reintegrá-lo, né? Ou seja, ficou um tempo ali de, às vezes nem um ano chega, né, Pedro? Nós sabemos de tantos casos que pessoas que cometem crimes graves não chegam a ficar um ano em regime fechado, né?
e eu diria até que a grande maioria. E aí, nesse caso, um deles, que já tem até um estupro da mãe, vejam a gravidade, Pedro. Ele tem um registro, está sendo processado por um crime de 2023, por ter estuprado a mãe. Nós recém entramos em 2026, ele já estava na rua. Me digam um país do mundo que trata um estuprador da mãe dessa maneira. Eu desafio Não, aqui na França que não é, viu, doutor Bruno? Inclusive, Sônia, aí na Irlanda, ontem, ou anteontem, recentemente, um brasileiro, por exemplo, que cometeu um feminicídio contra outra brasileira, foi condenado à prisão perpétua. Né? Então, isso é só para demonstrar o quanto o Brasil está deslocado do cenário global na questão criminal. Nós nos fechamos como uma aldeia, sempre repetindo os mesmos mantras. Olha, prender não adianta. Eu pergunto para as pessoas que dizem que a prisão não resolve. Se esses 2 criminosos que o Pedro citou estivessem presos, eles teriam cometido esse crime? Ora, nós vamos querer agora contestar a lógica, questões assim de mínimo bom senso, não precisa ser especialista para responder essa pergunta. Então a questão é, nós ficamos, eu continuo indignado, eu trabalho com isso diariamente. Esses 2 casos, inclusive, vejam, eu trabalho numa comarca intermediária. Esses 2 casos, já passou por mim 2 muito parecidos. Então, veja, não é algo isolado de São Vicente, lá de Placidina, porque eu, como promotor de justiça criminal, mais de 10 anos, já passei por feminicídios muito semelhantes. Um feminicida que mata enteada, menor de idade, feminicida que mata a ex-mulher e coloca dinheiro, no meu caso foi em cima, tapou a mulher de dinheiro, não colocou dentro da boca. Então, e as coisas no Brasil continuam como estão. Não se muda nada. Pois é, doutor. Mexe um pouquinho na progressão de regime, vamos aumentar o tempo de progressão de regime. Não, tem que ter coragem para terminar o sistema. O sistema é falido. A Inglaterra, Sônia, foi quem inventou o sistema progressivo. Ela abandonou esse sistema quando o Brasil o implementou. Então, veja, era o Milor Fernandes, se não me engano, que dizia, né? Quando uma ideia fica bem velhinha na Europa, o Brasil pega para ela. Olha, doutor Bruno, o senhor está colocando aqui para a gente uma fala muito importante, assim, porque o senhor tem experiência, o senhor já viu coisas, assim, que o senhor é testemunha de como as coisas acontecem e de como o sistema está funcionando. Então, quando a gente fala hoje em ressocialização do preso, e a gente tem notícias absurdas, como a que o Pedro Campos trouxe na semana passada, de que querem colocar Smart TVs para os presos, porque isso faz parte do pacote de ressocialização, a gente sabe, são coisas que você fala assim, não, eu não acredito, porque justamente, concomitantemente a isso, você tem a notícia do preso saindo e cometendo um crime, e ainda pior, daquele que ele foi condenado. Não estamos falando de todos os presos, mas pelo menos da maioria que faz esse tipo de saidinha. O que está acontecendo? Onde é que está o principal gargalo? Eles estão, na verdade, na prisão, eles estão percebendo que é mais fácil sair e cometer o crime porque eles sabem que eles vão sair de novo? É isso? O senhor, com a sua experiência, o que o senhor pode falar para a gente? Com certeza. Por exemplo, um desses criminosos, eu acredito que seja o de Placidina, que é o da enteada de 14 anos, ele confessa o crime, porque não havia como não dizer, não, todas as provas apontam para ele, mas ele rapidamente ele diz o quê? Eu não tentei estuprá-la. Por que ele está preocupado de início, né, com essa acusação? Porque ele sabe que vai ser condenado, então ele está procurando uma pena menor para, com o nosso sistema de progressão de regime, sair mais cedo da prisão. Porque se somar o crime de feminicídio, mais ainda o de estupro, mais tempo ele vai ficar na cadeia. Então o criminoso ele é racional. Então o que o nosso sistema me pergunta sobre o porquê de tudo isso? É porque nós estamos contrariando estudos e o bom senso também, consagrados da criminologia,
que nos trazem que existem perfis criminais. Alguns perfis criminais, como acredito sejam os dois casos que o Pedro nos trouxe, são de perfis criminais que só com a incapacitação, a prisão, eles podem ser contidos. Ou seja, são aqueles perfis criminais que sempre vão reincidir. E o nosso sistema, ele não trata, ele não diferencia esses criminosos habituais e violentos daqueles que são aqueles criminosos de outro perfil, geralmente ligados a crimes patrimoniais. Então, coloca tudo no mesmo bloco, numa espécie de fé cega na ressocialização, ignorando evidências científicas de que muitos têm propensão a delinquir novamente. E aí nós não trabalhamos os motivos, as causas reais da reincidência criminal, porque nós simplesmente seguimos essa fé de que basta aquele tempo, a lei dá esse tempo e o Estado diz, eu fiz a minha parte, é o que a lei diz, é o tempo que ele tem que ficar aqui. E pior, é importante trazer um detalhe que nós estamos trabalhando muito na nossa realidade, principalmente da execução criminal hoje no Brasil, que é por causa desse sistema falido, que é o sistema progressivo, que é a falta de vagas no semiaberto e no aberto. E isso tem feito, melhor dizendo, que muitos criminosos, por meio da chamada prisão domiciliar, e muitos sem sequer haver tornozeleira eletrônica, que é outro aparelho muito questionável, que apresenta muitas falhas, diga-se de passagem, estão sendo colocados a tornozeleira eletrônica sem tornozeleira em prisão domiciliar, melhor dizendo, ou seja, eles nem chegam no semiaberto. E aí se olha apenas o tempo. O que eu quero dizer com isso? Não se olha a periculosidade. Qual de 10 mil, se olha 10 mil que estão no fechado, quais que estão mais perto de chegar ao sistema semiaberto? São esses. Não se olha se cometeu estupro, se cometeu homicídio, outros crimes violentos. Então esses que estão mais perto de progredir já vão receber o benefício da prisão domiciliar, porque não vai ter vagas, né, no sistema semiaberto. Essa é a realidade. Então, além disso, além da progressão, tem um patamar muito pequeno, né, para chegar ao semiaberto ou ao aberto, ainda se está... Nem no semiaberto fica, que é ter que, ao mínimo, dormir, né, no sistema penal. Mas sim, fica em casa, já, entre aspas, cumprindo a pena. Nós estamos conversando ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o promotor de justiça Bruno Carpes, que é o autor do livro O Mito do Encarceramento em Massa, uma publicação em que o promotor de justiça, especialista, estudioso nas questões da segurança pública, se debruçou em números para provar que não há essa história que se costuma propagar, inclusive por autoridades, até ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, de que o Brasil prende muito e o Brasil prende mal. Na realidade, os números mostram outra coisa, né, doutor Bruno? Conta um pouquinho como é que foi a sua pesquisa aí, para o ouvinte da Rádio Bandeirantes entender a profundidade dos números alcançados com esse tema e colocar um pouco a bola no chão nessa situação da insegurança pública que vivemos, com a reincidência criminal cada vez mais latente. O meu livro, ele teve como mote principal, mas ele trata de muitos temas ligados à segurança pública, a questão da falácia dos números, né, em relação ao número de presos no Brasil. Especialmente porque quando se lança os números, 600, 700 mil presos no Brasil, se computam presos que estão em prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica, presos que estão no regime semiaberto, e no regime aberto, e até em prisão por alimentos, né, que é um número diminuto, mas está computado. E quando nós olhamos para o cenário global, os demais países computam corretamente. Aquele que está 100%, está integralmente preso, sem contato, sem convívio social, sem qualquer período do dia em contato externo.
E aí, quando nós fazemos, colocamos isso para o Brasil, nós reduzimos muito o número de presos, e aí aquela ideia de que o Brasil tem muitos presos, ela acaba caindo por terra. Porque justamente num país que, infelizmente, há muito tempo é o número 1 em número de homicídios no mundo, ele se mostra em números proporcionais. O que seriam proporcionais, né? Aqueles presos que estão no regime fechado ou em prisão preventiva a cada 100 mil habitantes, né? Então é assim que se tem uma ideia global do cenário do Brasil. E aí ele se transfere para a 20ª alguma coisa, 30ª alguma coisa, a depender do ano, né? Então isso mostra que o Brasil, ao contrário do que se diz, ele não é um país que prende muito. Ele prende muitas vezes. Se é isso que alguns especialistas querem dizer, eu concordo. Ele faz com que a polícia tenha que prender muitas vezes esse criminoso habitual, né, que nós comentávamos. E tornando o sistema prisional brasileiro numa verdadeira porta giratória, onde o sujeito entra, logo já sai. Isso a gente vê pelos dados que são consolidados há bastante tempo, do número de saídas e entradas no sistema prisional. Ele quase sempre é o mesmo, o número de entradas e saídas, num semestre. Ou seja, isso mostra justamente essa porta giratória de criminosos saindo e entrando, sempre procurando já receber algum benefício, alguma brecha legal para voltar ao convívio social por pequeno tempo. Aí eu pergunto para esses que querem que fique pouco tempo na prisão, bom, vocês que acreditam tanto que todos são ressocializáveis, com tão pouco tempo na prisão, você vai conseguir reabilitá-lo, ressocializá-lo na sociedade, ficando meses dentro do sistema prisional, sucateado, usando maus recursos públicos ou não utilizando, né, o fundo, e eu coloco isso no meu livro, o Fundo Nacional Penitenciário, FUNPEN, por muitos e muitos anos, há mais de década, vem sendo contingenciado, ou seja, não vem sendo utilizado em sua totalidade. Muitas vezes, na maioria dos anos, não é utilizado sequer a metade, né, do valor do Fundo Nacional Penitenciário, né, porque os estados também não procuram aumentar o seu número de vagas, aumentam de forma muito pequena e alguns sequer aumentam ou perdem vagas. Isso é o pior de tudo. Então, são muitas frentes, Pedro, que o Brasil falha. É número de vagas, é a separação, né? A lei de execuções penais fala que nós devíamos separar os presos por periculosidade, sim, por espécie de crime, por não misturar os presos definitivos com os temporários, com aqueles que estão presos que ainda não têm uma condenação. Tudo isso o Brasil falha. Por quê? Porque a grande maioria dos estados, que é quem domina o sistema penitenciário, 98% das vagas são vagas estaduais, eles não têm procurado melhorar o sistema prisional. E a Sônia lembra, me permita, Sônia, tu trouxe aí um dado em relação às televisões, trazendo essas televisões como uma forma de ressocializar, para ver como é irreal, é uma fé cega na ressocialização. Essas televisões foram compradas para as penitenciárias federais. E as penitenciárias federais, por lei, devem ser destinadas aos criminosos de mais alta periculosidade do país, sendo levados às penitenciárias federais a pedidos dos estados federados, à União, para que eles fiquem em uma espécie de isolamento, para que não consigam, por exemplo, chefiar e continuar mantendo a sua batuta sobre a sua organização criminosa. Estamos falando de chefes de organizações criminosas, né, das mais conhecidas do Brasil, aqueles que mandam matar pessoas diariamente, se estão soltos, por telefonema, de qualquer forma, são os chefes. E foram para essa espécie de criminoso, esse o violento, o habitual, o que escolheu o crime como meio de vida, que a União decidiu comprar Smart TVs para
ressocialização. Então, veja, é um problema de paradigma, não parece, Sônia e Pedro? Total, né? Total. E para um sábado ainda digerir uma dessa é difícil, viu? Para começar o dia. Mas é a realidade. A gente tem que tocar nessa ferida, explicar para os ouvintes exatamente o que está acontecendo e esses verdadeiros absurdos, né? O sujeito tem que acordar cedo, trabalhar, correr atrás de dinheiro, pagar as contas, um monte de boleto no começo do ano, mal sabe se vai sobrar alguma coisa para comer uma pipoca com o filho no fim do dia, e tem preso lá, bandidão, perigoso, como disse o doutor Bruno Carpes, os mais perigosos do país, em penitenciária federal, que hoje à tarde vai sentar lá na TV Nova para assistir um filme de cinema. É uma contradição total parâmetros do que é certo, do que é errado, daquilo que a gente aprende na vida, né? Eu acredito que algumas pessoas devam estar pensando que nós estamos ficando maluco ao trazer uma notícia como essa. E talvez a maluquice, né, esteja por parte de quem defende uma política como essa e não levanta a mão numa reunião lá no Ministério da Justiça. E com ares de deboche, né, Pedro? Total, né, Sônia? Total deboche. Como é que você vai colocar a televisão de última geração, trocar a televisão, se tiver uma ordem de prioridade, nem de ter televisão, né? Nós vimos uma série de reportagens aí da Folha de São Paulo essa semana mostrando como é que funciona uma das penitenciárias mais rígidas do mundo em relação à segurança, que é a de El Salvador. Vocês podem ter crítica ao Bukele, podem achar que ele é um ditador, tudo bem, a gente pode discutir isso amplamente sem problema nenhum. Agora, que aquele modelo de prisão se assemelha muito com o que a população brasileira exige hoje, é verdade. Preso trancado, né, todos eles lá uniformizados, não tem direito à visita, não tem direito a advogado, não tem direito a banho de sol, não tem direito a nada. Por quê? Porque cometeu uma falta grave nesse nosso pacto social e está pagando por isso. Lá trancado, a pena foi aplicada, direito de defesa, tudo mais tem que ser garantido, né? Ninguém está falando nada fora da legislação. Agora, esses benefícios para bandidos irritam, porque justamente a gente começa a se comparar a isso, né? Fala, pô, eu tô fazendo tudo certo aqui, tô lutando, pagando meus impostos lá de cá, e o bandido lá dentro da cadeia vai ganhar televisão, e o bandido lá vai ser beneficiado com uma medida para sair antes do cumprimento efetivo de pena. E a gente sustentando isso. E é isso, e o fim das contas é isso, o dinheiro sai do nosso bolso dos impostos, é triste. Doutor Bruno, suas considerações finais, muito obrigado mais uma vez por dar luz ao nosso debate aqui na Rádio Bandeirantes, eu gosto muito de ouvi-lo sempre com informações apuradas e também conceitos sólidos sobre a nossa segurança pública. Bem, Pedro e Sônia, eu agradeço. A Sônia, que está vivendo hoje numa democracia bem consolidada, em grandes democracias, as penas longas para criminosos violentos são cumpridas com rigor. A proteção da sociedade é o pilar central do sistema de segurança. No Brasil, há décadas, nós invertemos essa lógica. A liberdade precoce do apenado parece valer mais que a integridade física do cidadão, da grande maioria dos cidadãos, 99% dos cidadãos, que são os cidadãos brasileiros honestos, que não cometem crimes violentos. Então nós precisamos encarar esses dados de forma nua e crua, essa realidade nua e crua, e a segurança pública depende de um sistema penal e prisional que retenha o perigo, e não que devolva às ruas esses criminosos perigosos no primeiro feriado. Esse é o meu recado final. Agradeço a oportunidade e uma semana a todos. Muito obrigado, doutor Bruno, promotor de justiça do Rio Grande do Sul e também autor do livro O Mito do Encarceramento em Massa. Recomendo para você que gosta do assunto aí. São dados muito interessantes a respeito dessa questão que nós tratamos aqui nesse sábado. Doutor Bruno, até uma próxima oportunidade, hein? Até uma próxima. Um grande abraço.